With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Oi, Zoucas, oi galera do Relatos. Meu nome é Camila e hoje eu tô trazendo mais um relato do além. Dessa vez eu queria contar uma história do meu avô, já falecido. Não é uma história tão assustadora, mas eu acho que seria legal contar, porque era a minha história favorita quando eu era criança. Então eu queria compartilhar com vocês. Bom, o meu avô, ele é de uma época muito simples, digamos assim. Que tinha hora para as luzes desligarem na rua, sabe? Ele era lá do Nordeste. E segundo ele, depois de certa hora, assim, tarde da noite, não tinha uma luz acesa na rua. Bom, o meu avô, ele tinha um amigo, certo? E esse amigo, ele terminou com a namorada dele, né? A namorada largou ele, foi isso, Esse amigo, a namorada largou ele. E aí o cara ficou muito mal, entrou em depressão e se matou. Se suicidou por causa disso. E bom, eles tiveram um enterro e tudo mais. E o caixão, pelo que meu avô descreveu, o caixão do amigo dele era um caixão claro, meio que azul bebê. E meu avô foi no enterro, foi um dia muito triste e tudo mais. E depois ele foi para casa da namorada dele, né? Meu avô foi para casa da namorada dele. E ele ficou lá com a namorada dele até tarde da noite e depois foi voltando para casa. Mas como eu falei, depois de certa hora, meu avô falava que a galera já desligava as luzes. Eu acho que não tinha nem... Aliás, não tinha nem poste elétrico nessa época, sabe? Então, as luzes da rua, elas eram acendidas e apagadas. Então ele estava andando na rua, não tinha iluminação direito, mas ele disse que tinha uma luz que estava piscando no caminho de casa. E nessa luz, ele estava vendo alguma coisa se mexer. E ele foi se aproximando da luz, vendo aquela coisa se mexer, até que ele foi chegando mais perto e mais perto, até que ele percebeu que naquela luz, naquela fresta de luz quase falhando, estava ali, em frente a ele, o caixão do amigo dele. Aquele mesmo caixão azul bebê. O caixão estava deitado e ele ficou encarando aquilo sem acreditar, sem entender. O meu avô ficou um pouco apavorado, mas ainda assim ele era mais curioso do que apavorado. Acho que, na verdade,
Ele era uma pessoa muito cética, sabe? Então ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Ele foi chegando mais perto, mais perto. E aquele caixão começou a levantar. E mesmo com as pernas trêmulas, ele ainda foi chegando mais perto. Afinal, era o amigo dele, o melhor amigo dele, por assim dizer. Até que uma hora ele já não conseguia mais se mexer, nem sair, nem gritar, nem fazer nada. Aquele caixão já estendia na frente dele como um mármore branco assustador. Ele sentiu que o caixão ia cair em cima dele. E na hora que ele conseguiu gritar, finalmente ele se deu conta que na verdade era só uma vaca. E essa é a história do meu avô. Ele disse que era uma vaca. Mas eu sei que não é uma história aterrorizante, nem nada disso, mas eu queria muito poder contar e compartilhar, porque acho que é uma forma de manter a memória do meu querido avô viva. Ele tem outras histórias que ele costumava contar, que são muito legais, só que nenhuma delas tem a ver com o sobrenatural. Só essa que eu acho que tem minimamente alguma coisa a ver, e eu gostaria de poder compartilhar. Bom, é isso. Obrigada aí aos ouvintes, obrigada Zoucas pelo espaço, e a gente se vê numa próxima. Valeu, gente. Tchau. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas. É um prazer ter a oportunidade de contar o meu relato. E por motivos pessoais eu não vou falar o meu nome, que eu vou tocar em coisas aqui muito particulares e eu prefiro não me identificar. Bom, eu sempre fui uma criança que via, sentia muita coisa mesmo. Todo dia acontecia alguma coisa, era bem intenso. Só que conforme eu fui crescendo, isso foi desaparecendo, porque ao invés de desenvolver, eu ignorei. Então foi amenizando conforme eu cresci. Hoje eu ainda acontece algumas coisas de eu sonhar e acontecer, eu sentir que a pessoa vai fazer alguma coisa e eu nunca errei, sabe? É uma coisa assim muito forte dentro de mim. E quando eu tinha 5 anos, isso era muito aguçado. Bom, meu pai, a gente nunca se deu bem. A gente sempre brigou muito. E eu associo isso ao fato do meu pai sempre trabalhar muito para dar uma vida boa para mim e para minha mãe. Quando eu era criança, ele trabalhava tanto que já aconteceu uma situação que minha mãe sempre comenta, que ele chegou em casa, eu era pequenininha e eu me assustei porque eu não sabia quem era. E ele veio me abraçar e tal, e eu comecei a chorar muito porque era um estranho me abraçando, sabe? Era esse ponto. E quando a gente se via, ele sempre estava muito estressado, né, por causa do trabalho, e a gente nunca se deu bem. Bom, um dia, eu estava um pouquinho mais velhinha, com 5 anos, eu estava dormindo e eu sonhei que o meu pai estava voltando para casa numa estrada bem larga, estava chovendo, sabe aquela chuva bem fininha? Aquela chuva que faz frio, sabe? Aquela chuva bem fininha. E eu sonhei que ele estava no carro voltando para casa com um amigo dele. E nisso, no caminho, eu sonhei que o carro foi desviar de um buraco. O amigo dele perdeu a direção do carro. O carro capotou várias e várias vezes. E eles ficaram muito machucados. Assim, eu via o corte na testa do amigo dele e eu vi o lugar era tipo um canto, sabe aquelas graminhas que ficam do lado daquelas estradas imensas entre cidades, sabe? Aí eu vi que o carro tinha parado ali e tinha um riozinho do lado. Eu vi assim, foi muito estranho, eu nunca tive um sonho. Depois disso eu nunca sonhei com isso, graças a Deus. Nunca aconteceu uma situação igual. E aí eu sonhei com aquilo, aí na mesma hora eu acordei chorando muito. Criança, imagina sonhar com isso.
Eu chorei muito, muito, muito e chamei minha mãe. Mãe, 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 meu pai, meu pai. Meu pai, ele morreu. Aconteceu alguma coisa com meu pai, mãe, me ajuda e tal. E minha mãe, a coitada, sem entender nada, né? Minha mãe religiosa, né? Chegou pra mim e falou assim, não, teu pai tá bem, não se preocupa. Me dá aqui tua mão, vamos orar, que vai dar tudo certo. Isso era de madrugada. E aí, minha mãe me pegou minha mão, eu criança, esperou eu parar de chorar e fez uma oração ali comigo, ficou na cama comigo até eu dormir e depois foi pra cama dela. Aí, aquela coisa e nada do meu pai chegar e tal. Aí teve uma hora que eu ouvi, né, uma movimentação estranha. E quando eu fui ver, era meu pai chegando em casa, todo machucado, com a cabeça cortada, todo arranhado, com a roupa suja, como se ele tivesse se arrastado no barro, sabe? E eu perguntei pra minha mãe o que foi que aconteceu, né? Mãe, o que foi que aconteceu com o pai? E meu pai com aquela cara assim de cansado, sabe? Assim, aquela cara de triste, abatido e tal. E ninguém me falava o que aconteceu, ninguém me contava e tal. E aí meu pai foi pro hospital e ele carregava sempre uma pasta, eu lembro até hoje da pasta de couro assim, toda suja de barro. E eu desesperada, falando, mãe, o que foi que aconteceu? Pai, o que aconteceu? Por que você tá assim e tal? E ninguém me respondia, né? Aí levou o meu pai pro hospital. Aí depois de muito insistir, mãe, o que aconteceu? Me conta, tá tudo bem, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque eu já tinha tido esse sonho, né? Então eu tava muito preocupada. Mesmo criança eu tava preocupada, né? Era o meu pai, poxa. E aí minha mãe contou que meu pai tava voltando pra casa, tava chovendo e por causa da chuva o piso da estrada ficou escorregadio, o carro capotou, eles caíram fora da estrada, né? E como o carro caiu de cabeça para baixo, meu pai teve que se arrastar para sair do carro. E com isso ele se sujou. Ele estava tão desorientado que a reação dele foi só sair do carro e procurar ajuda. E nessa de procurar ajuda, passou um carro na avenida que viu eles. Ele e o amigo dele que estava no carro, pegou os dois e levou para casa, sabe? Meu pai só queria chegar em casa, ver se a gente estava bem e tal, sabe? Aquele alívio, assim, de quem quase morreu. E aí minha mãe contou isso porque eu insisti muito. Eu fiquei muito mal. Até hoje meu pai tem sequelas, sabe? Hoje eu tenho 30 anos, isso aconteceu quando eu tinha 5. E até hoje meu pai tem sequelas, do tipo, o carro rodou tanto, ele capotou tanto, e meu pai bateu tanta cabeça assim no carro, que o cérebro dele diminuiu de tamanho, de tanto que bateu, entendeu, na cabeça dele. Então imagina a gravidade do acidente que aconteceu. E até hoje eu não sei explicar por que eu sonhei com isso, sabe? Porque, como eu disse, a gente tinha tanto problema que não era uma pessoa, entre aspas, próxima, mas foi uma pessoa que eu tive essa ligação nesse momento, entendeu? Lembrar disso me deixa, assim, ansiosa, porque hoje a minha relação com meu pai melhorou muito e é muito diferente, a gente se dá bem e tal, a gente é amigo, só que eu não imagino, sabe, se eu tivesse perdido meu pai, o que poderia acontecer. Depois desse episódio, eu nunca mais sonhei com esse tipo de coisa tão forte, né, que tenha me marcado. E espero também nunca mais sonhar, porque a sensação dessa situação é horrível, sabe? Principalmente sendo uma criança, tanto que eu tô traumatizada até hoje. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do relato e muito obrigada. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Aqui é a Andressa. Eu moro no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho 2 relatos para contar.
Primeiro aconteceu comigo, eu fui morar numa casa, eu, meu esposo e os meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 4 anos. E a gente queria muito se mudar para essa casa e tal, porque ela tinha um pátio muito grande e tudo mais. E a gente esperou pela essa casa e conseguimos. Nessa casa morava uma família também, o pai, a mãe e as 2 filhas. E a mãe das crianças faleceu. E eu acho que tem alguma coisa a ver assim com a história que eu vou relatar pra vocês. Tá, a gente se mudou pra aquela casa, daí tava tudo certo, né? Tudo tranquilo até então. E a gente dormiu a primeira noite tranquilo, né? Aí a segunda noite, a minha filha pediu pra dormir comigo e eu botei ela na cama junto comigo e meu marido. E daí, tipo, era umas 2 e pouco da manhã, assim, perto das 3 da manhã, né, que dizem que é a hora do demônio, às 3 da manhã. Aí ela acordou, assim, muito assustada, sabe? Acordou, assim, deu um grito. E eu me assustei, né, então eu disse: o que aconteceu? Você tá bem? Eu achei que ela tinha sonhado, né? Daí tentei acalmá-la de novo, e daí ela sentou na cama e, tipo, o quarto tava meio escuro, assim, sabe? Tinha uma luzinha que eu sempre deixo, por causa das crianças, mas, tipo, não tava muito claro, tava meio escurinho, assim. Daí eu perguntei pra minha filha: o que aconteceu? Por que você tá gritando? Foi um pesadelo? A mamãe tá aqui e tudo mais, conversei com ela, né? E daí ela disse: você não tá vendo? Olha ali, olha, ele vai nos pegar. Eu falei: ele quem, né? Daí eu disse: só tá eu, você e o papai aqui. E ela começou a dizer que tinha alguém no quarto e que ia pegar nós, né? E eu e meu marido não via nada, né? Aí eu fiquei assustada, assim, né? Pensei: meu Deus, o que essa guria tá vendo que eu não tô vendo, né? E daí meu marido também, tipo, começou: meu Deus, o que aconteceu? Por que ela tá assim, né? E eu achei que ela tava sonâmbula, achei qualquer coisa assim, né? E daí ela começou a falar que tava vendo que ia pegar nós, e cada vez mais ela ia ficando mais nervosa e mais assustada, e eu também, né? Daí eu tentei acalmá-la de novo, daí a pouco ela deu mais um berro assim: ele tá ali na frente do roupeiro, ele tá ali na frente do roupeiro. Daí eu perguntava pra ela quem, né? E ela não, tipo, tava muito apavorada, que ela não só dizia isso, que ele tava ali, que ele tava aqui e tal. E daí ela começou, tipo, a se mover na cama, assim, e apontar para as várias direções, como se aquele ser, sei lá, se movesse, assim, muito rápido, sabe? E daí ela começou assim: agora ele tá em cima da cama, agora ele tá lá, agora não sei o quê. E assim, ela gritava muito nervosa, e eu comecei a ficar muito nervosa também, né? E eu não sei até hoje o que ela viu, tanto que no outro dia eu perguntei pra ela o que ela tinha visto, né? E ela disse que não lembrava de nada, né? Tem 4 aninhos, né? E ela disse que não lembrava de nada. E eu acredito, assim, que as crianças, elas sentem, né? Essas coisas, assim. E eu acho que tem a ver, não sei, pela mulher que tava lá, ou sei lá se tem alguma coisa a ver, né? Mas a gente ficou bem assustado, assim. E eu pensei: meu Deus, agora vai ser toda noite que ela vê isso, né? Mas, assim, eu peguei e repreendi. Não sei o que era, mas eu orei, assim, e repreendi esse negócio, né? Não sei o que a minha filha tinha visto, mas eu repreendi e nunca mais a gente morou 1 ano e pouco naquela casa e nunca mais eu vi, né? Nunca mais ela viu, aliás. E daí foi isso. Agora o segundo relato que aconteceu não foi comigo, foi com meu sogro, e ele conta pra nós, e toda vez que eu escuto ele contar eu chego a me arrepiar, assim, fico bem assustada. Então, o meu sogro, ele trabalhava como peão para um senhor numa fazenda, e era, tipo, bem longe da cidade, aqui no Rio Grande do Sul, né? Bem longe da cidade. E ele ia para lá todos os dias, né? Ia e voltava. Daí aquela noite ele tinha muito serviço para fazer no outro dia, e ele resolveu ficar para posar, né? E daí tem a sede, sabe, dos peão lá. E daí aquele dia ele dormiu sozinho lá. Os outros colegas de serviço dele não estavam, e aquele dia ele ficou posando sozinho na fazenda, justamente para cuidar da fazenda e porque ele tinha mais coisas para fazer no outro dia. Então ele apagou todas as luzes e foi deitar lá no quarto. E daí ele acordou sentindo, assim, uma mão passando na perna dele, assim, bem como se fosse uma mão mesmo, assim, passando, assim, em cima da perna dele.
Daí ele acordou assustado, assim, olhou pros lados, não viu nada, né? E daí ele pensou que tava sonhando. Daí ele voltou a dormir e aquela mão continuava passando nos braços, nas pernas dele, no rosto dele. Só passava assim, sabe? E daí ele começou a ficar intrigado com aquilo e começou a ficar com medo, obviamente. Aí ele pensou assim, meu Deus, tem alguém aqui, né? E ele levantou, acendeu todas as luzes da casa e não tinha ninguém, né? Tanto é que ele foi lá fora, tava um breu tudo escuro e realmente não tinha ninguém. E ele ficou, meu Deus, não sei o que é. Daí ele voltou, deitou e começou a botar um pânico nele, um medo, assim. Daí continuou, quando ele deitava e ficava quieto, continuava aquela mão passando, né? E daí ele disse, meu Deus, tem alguém aqui. Quem que tá aí? Ele tentava, assim, ficou com medo, né? E tentava, tipo, sei lá, conversar com o fantasma, sei lá o que tinha. E ninguém respondia nada, né? Daí ele pegou e disse, eu vou ficar sentado, então, né? Ele pensou, vou ficar sentado. E daí ele não parou, a mão continuava passando. Daí, só que além disso, ele começou a escutar, tipo, uns sussurros, longe dele, assim, mas tipo um sussurro. E ele saiu lá fora de novo e não tinha ninguém. Aí quando ele voltou pra dentro de casa, começou um barulho de panela, assim. Sabe quando alguém bate uma panela na outra, uma tampa na outra? E daí ele ficou muito, muito assustado. Aí ele pegou e foi na cozinha, acendeu as luzes, não tinha nada. Aí as panelas estavam dentro do armário, se batendo dentro do armário. Ele abriu o armário assim, as panelas tudo quieta, né? Era como se tivesse só o barulho, que não fosse da cabeça dele. E ele conta que foi muito real e que ele teve muito medo nesse dia. No outro dia, quando amanheceu, ele nem dormiu aquela noite, né? No outro dia, quando amanheceu, ele até contou para os colegas dele e as pessoas, vários colegas dele relataram que sentiram essa mão mesmo várias vezes. Alguns não sentiram, alguns sentiram, mas que não tinha sussurro, eles não ouviram e nem muito menos a panela batendo. E até hoje não se sabe o que acontece naquela fazenda. Daí depois ele saiu de lá, não trabalha mais. Mas essas duas histórias que eu tenho aí. Espero que vocês tenham gostado. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos da Além. Obrigado a todo mundo que escutou e você que mandou as suas histórias incríveis, uma mais doideira que a outra, né? Gente, olha só, eu queria passar rapidinho aqui pra falar pra vocês que a gente essa semana lançou um quadrinho do Relatos do Além, pô, muito maneiro, graças à ajuda do talentosíssimo Marcos Caldas, que é um quadrinista, ilustrador, colorista, o cara faz de tudo e faz muito bem. E ele ilustrou uma das nossas histórias, que é uma das minhas histórias favoritas aqui do Relatos do Além, que foi a do episódio 23. Não sei se vocês lembram, depois vocês até podem conferir de novo lá, a história da Moth Woman, né? A Mulher Mariposa. E, cara, é uma história muito legal. E ele fez essa versão, a história, né? A versão que a gente recebeu na época do Cidadão X, que não é o Cidadão J, é o Cidadão X, foi o primeiro, né? O primeiro dos cidadãos. E que na época bombou essa história, né? Foi muito bem divulgado e tal. E ele gostou e resolveu fazer a versão ilustrada, que ficou incrível. Os detalhes, cara, os detalhes da cidade, das coisas dos anos 90, o celular da moça. Cara, assim, um cuidado pra fazer a parada muito legal, uma pesquisa incrível. Então eu queria pedir pra vocês conferirem lá
na nossa página no Instagram, que você sabe, é só botar aí o Relatos do Além no Instagram. Aproveita, segue a gente também, se você não segue, dá essa força pra gente lá. Foi muito legal. A gente postou no Carrossel, então cada postagem você vai ter lá a enumeração, né? O número da parte, digamos assim, do quadrinho, tá? Então, confere lá. E se puder também, dá uma força pra gente continuar fazendo essas ideias malucas. A gente precisa demais, gente, demais mesmo. Entra lá no nosso Apoia-se, através do site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento. Ou então através do link que tá aqui na descrição, tá? E você vai ajudar a gente, vai entrar no nosso grupo secreto, vai ouvir várias histórias doidas lá que a gente tem lá no nosso grupo, além de poder acessar a pasta com todos os relatos que ainda não foram publicados, né? Se você tem sede de história, cara, vale muito a pena. E tipo, pô, R$5 por mês, gente. Obviamente, se quiser ajudar com mais, é sempre muito bem-vindo, mas o mínimo de R$5 por mês a gente pede. E é isso, tá? E se você quiser mandar também história pra mim, você sabe, só clicar no link aí que vai cair diretamente no meu WhatsApp. E, gente, mandem, cara, a cada 10 pessoas que falam que vão mandar, acho que 3 só que mandam. Então, assim, se você quiser clicar e mandar uma mensagem pra mim, só pra conversar, tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser mandar a história, por favor, gente, manda assim que a gente tá querendo, tá precisando, tá? Entra aí ou salva meu telefone, que é o +1 647 830 0422. Falou? Então eu vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do 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 lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.